outra realidade. E comecei assim, fazendo artes cênicas, depois teatro, fui para o tablado, fui fazer escola de teatro. E sempre tentando assim, de início eu queria televisão, cinema, só que televisão é difícil, é uma coisa quase impossível, né? Cinema se faz pouco. Aí quando eu descobri dublagem, vocês não têm noção, é porque hoje em dia vocês têm internet, então vocês sabem o que é a dublagem e quem dubla. Eu não sabia nada, eu vi num programa da Rede Bandeirantes, eu falei, quero fazer isso. Aí eu corri atrás, tirei o registro, fiquei ligando e consegui entrar. Então foi uma realização grande quando eu consegui entrar para a dublagem. E fui aos poucos, fui começando devagar, fui fazendo algumas coisas legais. Aventureiros do Bairro Proibido, para quem já viu. Goonies. Vários outros filmes assim que eu fiz logo no início, que eu fiquei, meu Deus, não estou acreditando nisso. Filmes emblemáticos assim. Pessoal, tem uma pessoa aqui da organização com papel e caneta. Quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão que ele chega até vocês, qualquer coisa, ó, tá aqui no cantinho, tá? Levanta a mão. E dentro desse universo, quando você começou a entender o que era a dublagem, qual foi o primeiro, se você lembrar, qual foi o primeiro trabalho de destaque, assim, que bombou pra época? Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido, se vocês assistirem, vocês vão ver o Manolo Rey, tímido pra caramba. Manolo Rey e o Ricardo Schnetzer. O Ricardo Schnetzer, a gente dublava junto, ele dublava colado no microfone e eu longe, assim, eu não conseguia, eu me tremia todo. A timidez me vencia e tal. Então, assim, na minha voz vocês percebem que eu era um novato, inexperiente, estava ali se esforçando, lutando até o fim para entregar um bom trabalho. Esse foi o primeiro. E isso já foi no início da década, na metade da década de 80 para no finzinho da década de 80, que eu comecei em 87, 88. Pronto. E aí, nessa época, foi uma época que veio vários trabalhos de destaques que bombou também, como esse. Tartarugas Ninjas, que também foi outro grande sucesso. Queria que você um pouquinho da experiência de como foi trabalhar em Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja foi até um acidente, porque eu fiz o teste, eu era novo na dublagem, né, Aventureiros do Bairro Proibido, depois eu fiz o teste para Tartaruga Ninja, eu falei, não vou passar. E eu não sabia nem que desenho era esse, tartaruga que luta, que é ninja, não é possível. Aí passei, aí na hora de gravar eu perguntei, como é que é a voz que eu fiz? Que eu não lembro, eu não lembrava. Não, como é que você não lembra? Voz de tartaruga. Eu falei, mas tartaruga não fala, gente. Aí então eu pensei, cara, aí fiz a primeira voz que me veio à cabeça assim, saiu uma voz, confesso pra vocês, hoje em dia eu criticaria essa voz, mas na época funcionou. Mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor, vambora galera, é isso aí, vamos lá! E é uma voz errada, porque ele é um adolescente, ele teria que ser o líder, teria que ter uma voz de líder. Então eu encaixei uma voz errada ali, mas funcionou, enfim. E como era dentro do estúdio, que eu sei que tem várias histórias de bastidores do Tartarugas Ninja, como era o clima na hora de gravar? Tartarugas Ninja foi uma escola muito poderosa para mim, porque nós dublávamos juntos e era um provocando o outro o tempo inteiro, de zoação, assim, de brincadeira, sabe? Marco Ribeiro perto de mim, Marcos Simões, Marcelo Meirelles. Aí tinha vezes que a gente estava dublando, um de brincadeira pegava o texto e jogava longe. E a gente continuava dublando e falando. E se vocês pegarem os episódios antigos, que são difíceis de achar, vocês vão ouvir o meu nome várias vezes. A padaria do seu Manolo, o carro do seu Manolo Rey, a namorada do Manolo, eu não sei, o meu nome bombava ali porque eu era o mais novo, então eu era o que sofria mais na mão dele. E isso é curioso se falar, que antigamente tinha essa permissão de se falar, e eu aproveito para puxar sobre esse assunto também, que é de tradução e adaptações.
Antigamente vocês tinham talvez um pouco mais de liberdade e hoje em dia já não é tão livre assim. Como era justamente, quais eram as diferenças do passado e para agora em relação a isso? Antigamente a gente tinha que entregar uma versão brasileira, não existia quase nenhum critério, era uma versão brasileira. Você pega, por exemplo, assim, o primo cruzado. Alguém deu a ideia, primo cruzado, ó, vamos fazer, em vez de egípcio, se eu não me engano ele é egípcio, ou grego, sei lá, vamos fazer um mineiro chegando aqui. Como é que seria um mineiro chegando todo estranho e tal? Aquilo é uma versão brasileira. E a gente tentava fazer versão brasileira de tudo. Vamos botar tudo pro Brasil. Aí falava Tartaruga Ninja, falava do Faustão, falava da Xuxa, falava de seleção brasileira, Pelé, enfim, falava de tudo. Hoje em dia existem vários critérios, várias coisas, porque você não pode mencionar o nome de certas pessoas, você não pode falar o nome de outro artista, não pode comentar sobre isso, sobre aquilo. Então existem critérios muito importantes hoje em dia que acaba que você não pode brincar tanto assim, você tem que fundamentar bem a tua adaptação. Gente, o Manolo, para quem não sabe, como eu falei no início, ele é tradutor de dublagem também e também trabalha bastante em direção. Então eu sei que ele já traduziu bastante. Como é que foi o seu início na tradução? Eu já sei mais ou menos a história, mas conta para o pessoal como é. O meu início na tradução foi o seguinte, eu estava começando a dublar, eu tinha uns 2 anos de dublagem, só que assim, eu trabalhava 9 às 10 da manhã, ficava de bobeira, sem fazer nada, e só ia ter horário às 15 horas, aí ficava ocioso, ficava parado. Eu comentei isso no estúdio, eu falei, cara, eu não consigo, eu tenho que fazer alguma coisa nesse tempo vago, eu tenho que preencher, eu não consigo ficar parado. Por que você não pega a tradução? Não, tradução, tá chegando aí novela mexicana, você não sabe espanhol? Ah, sei, então pega espanhol para fazer. Eu não sabia espanhol, gente. A minha mãe e o meu pai já faleceram, eles eram espanhóis. Então eu peguei os primeiros capítulos de Carrossel para fazer um teste e levei para minha mãe me ajudar. Aí eu falei, mãe, eu vou ocupar meu tempo ocioso traduzindo espanhol, a senhora vai me ajudar. Aí passei o primeiro episódio para ela, aí eu falei, mãe, quem que tá falando aqui? Ela, passa aí. E aí? Bom, Deus é Deus, né? Eu falei, sei, mas quem que tá falando ali? Passa de novo. Deus é Deus. Não, mãe, mas não tem Deus ali. O que que tá falando? Passa de novo. Eu não sei. Mas mãe, a senhora não fala espanhol? Eu falo espanhol da Espanha, do México eu não entendo nada. Eu falei, mãe. Aí eu entrei numa cilada, passei a madrugada traduzindo do jeito que eu achei que, né? Errei pra caramba. Aí tive uma ajuda muito importante da Marlene, que dirigia a Carrossel. Ela corrigia e falava, você errou aqui, pega outro dicionário, pega aqui. E comecei a aprender espanhol estudando livros. Eu sou muito dicionarista e leio cursos, essas coisas eu faço muito, autodidata. Então comecei a aprender espanhol. Aí a gente montou uma choperia com dublagem ao vivo, o Dublachope. Deu problema lá de sociedade, aí eu saí fora. Aí voltei a traduzir, não tinha mais tradução. Aí o Marco Ribeiro chegou pra mim e falou assim, por que você não pega inglês para traduzir? Pega Tartaruga Ninja. Eu falei, eu não sei inglês. Como que não sabe? I love you, não sei, eu sei, não, isso eu sei. Mas traduzir inglês aí, eu não vou saber. Pô, tu é o que mais corrige o texto. Não, mas é difícil, vamos lá. Helena, dá a Tartaruga Ninja pra ele. Ó, tu sabe inglês? Sei. Tá bom. Aí peguei, eu não sabia aquele inglês, aquele nível, eu não sabia. Aí mais uma vez, eu peguei cursos de idiomas que eu tinha lá em casa, eu tinha comprado em banca e tal. Eu passei um fim de semana sem fazer nada além de estudar aquilo. Metade do que eu aprendi naquele fim de semana. Dizem que uma pessoa consegue aprender um idioma em 5, 6 dias. Eu consegui aprender mais ou menos num fim de semana, 2 dias. Então assim, eu aprendi mais ou menos inglês e hoje em dia, se eu pegar inglês, eu faço de ouvido, sem
sem ajuda de ninguém, sem dicionário nem nada. Então, é muito importante isso. E aí, gente? Shazam, caralho! Em 48 horas, o inglês foi aprendido com sucesso. Autodidata. Tem uma pergunta que é muito legal, porque bastante gente do Nordeste, do Norte, que não é, né, do eixo de São Paulo, sempre pergunta: quem é do Nordeste, no caso do Ceará ou de outros estados, pode ser dublador? Como é que funciona isso? Sim, pode ser dublador. Em primeiro lugar, eu já até respondi isso hoje, mas é sempre legal falar isso. A dublagem atualmente ela está muito forte no Rio e São Paulo. Eu acredito que daqui a mais um tempo ela vai se expandir mais. Ela está numa crescente muito grande, com streams, com TVs abertas e outras formas de transmissão que vão inventar ainda e sempre inventam. Então assim, o nível de produção, o volume de produção está aumentando muito. Em 2019 nós tínhamos aproximadamente 1000 dubladores no Rio de Janeiro. Atualmente nós temos mais de 1.500. Quer dizer, com essa história de pandemia, uns 500 entraram e pouca gente percebeu. Eu fui um dos poucos que perceberam isso. Espaço tem espaço. O grande detalhe, a grande chave, a grande virada disso, para se montar uma empresa em outro lugar fora do Rio e de São Paulo, é pegar alguém com conhecimento, com know-how. Não basta uma pessoa, o que tem que comprar? Tem que comprar um computador, um pré-amplificador, caixa de som, televisão, não basta isso. Tem que ser alguém que vá sentar ali e falar, ó, vamos fazer esse projeto assim, 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 assim. Geralmente um diretor, uma pessoa que seja de estúdio, que já tenha um conhecimento muito forte, ela poderia implementar um projeto desse em outra cidade. Então assim, eu acredito que daqui a um tempo outras cidades despontarão. Assim como já surgiu Campinas, que está muito forte na dublagem, muito forte mesmo. BH surgiu, eu não ouço falar muito, mas tem bastante dublagem lá. Curitiba, Porto Alegre. O problema é que muita gente pensa assim, sotaque, eu não vejo problema nenhum. Recentemente teve uma polêmica com a Juliette, né? A neutralização de sotaque, não existe sotaque neutro, gente. Eu tenho sotaque, eu tô falando aqui os meus chiados todos, tô falando normalmente. Quando a gente faz um filme, a gente dá uma suavizada, normal, mas vocês vão ver que é um carioca, vão ver o Nando Mendonça é do Rio Grande do Norte, o Mário Monjardim era do Espírito Santo, Santa Cruz é Pernambuco, se não me engano. Então assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem gente do Brasil inteiro, né? O sotaque não vai mudar em nada a experiência de ver o filme, né? Porque não existe, vou repetir, não existe sotaque neutro, isso é uma balela. Sotaque tem que neutralizar o sotaque, não, tem que suavizar, você não pode botar carregado, a não ser que seja um personagem que caiba, como o Tadeu Melo na Era do Gelo, que é maravilhoso, ele solta ali o sotaque dele, é maravilhoso aquele personagem, sabe? Você acredita que ele fale daquele jeito, com aquele sotaque no original. Então assim, na minha opinião, daqui a mais uns anos vão aparecer estúdios em vários outros lugares. É só ter gente que, vou estudar como é que é isso, ou ir num centro desses que tem a dublagem, que tem a empresa, Rio, São Paulo, ver como é que funciona, pegar o know-how e trazer. Perguntaram aqui quem foi que você dublou em Tartarugas Ninja. Leonardo, eu dublei Leonardo e dirigi os filmes mais recentes de Tartarugas Ninja. E uma curiosidade, o Marco Ribeiro que fez o Rafael, né? No filme, quem faz o Rafael é o filho do Marco Ribeiro. Isso foi um presente seu, foi uma sacada sua? Não, teve teste. Eu no trailer coloquei ele, aí depois teve teste, aí consegui manter. Eu fiz teste com todos eles, eles conseguiram ficar. Mas pro trailer já foi pensando nisso. Agora vamos entrar um pouquinho no universo do Homem-Aranha, que eu sei que você
vocês querem muito saber coisas sobre o Homem-Aranha. Como é que foi a primeira vez, acho que você contou um pouquinho lá na coletiva de imprensa, mas como é que foi assim, o primeiro filme do Homem-Aranha? Foi teste, não foi teste? Você já sabia o que ia fazer? Você já sabia que talvez fosse, acho que Homem-Aranha foi o primeiro grande filme Marvel para cinema, assim, blockbuster mesmo, da nossa geração. Como é que foi esse impacto? E aí depois a gente vai falando dos outros. Pra mim foi uma surpresa, porque assim, eu sempre fui fã do Homem-Aranha e do Robin. E eu dublo os dois. Então assim, eu sou realizado. Se alguém perguntar que personagem, que super-herói você quer dublar? Mais nenhum, eu já estou realizado, não sou olho grande. Então, eu já sou realizado nesse ponto. Eu tinha ido ver o Homem-Aranha legendado, porque a censura era para 12 anos. E só passava legendado. Eles estrearam e tinha um monte de criança, todas elas dormindo. Os pais liam a legenda e as crianças. E eu vi o filme, eu falei, cara, esse filme aqui é maravilhoso. Pô, eu nem sonhava em dublar o Tobey Maguire, eu que dublava, era o Oberdan Jr. Eu vi o filme assim como fã mesmo. Eu falei, cara, que filme, Homem-Aranha, cabeça de teia, pô, eu fiquei vidrado no filme. Aí, uma semana depois que eu vi o filme, eu estava entrando na Delarte para entregar uma tradução. Aí uma supervisora me chamou, pô, estava te procurando, eu quero fazer um teste contigo. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Quando eu olhei, eu falei, que isso? É o Homem-Aranha. O Homem-Aranha? Ué, vai dublar? Pra onde? Pra DVD? Não, pra cinema. Não, já estreou. Pois é, vai reestrear. Hã? A gente conseguiu botar a censura livre e vai estrear dublado. Eu falei, gente, mas eu vou fazer teste pra quem? Pra ele. Eu? Você vai... Mas me tocou assim, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu fiz o teste, eu nem raciocinei. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não sei o que. Eu fiz tonto. Então, não passei no teste. Eu não passei porque eu não raciocinei. Com grandes poderes. Tá, obrigado. Você fez igual a todo mundo, não é isso não. Eu falei, oi? Não é isso não. Não, peraí, deixa eu fazer de novo. Não, tudo bem. Não, eu vi o filme. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer de novo. É porque eu entrei no susto. Tá, vamos lá. Aí eu me lembrei do filme, as ações dele, todas. E eu falei até errado em uma entrevista, e depois continuei falando. Que tem uma cena no 2, se eu não me engano, que é quando ele leva o tapa, eu sempre cito essa cena, que representa a interpretação que eu faço pra ele. Que é uma fala arrastada. Porque é ele tem aquela coisa, aquela aura. Então eu cheguei, fiz o teste assim, eu assisti. No dia que eu tava lá, eu queria fazer isso, mas eu não podia. Tudo bem, meu Deus. Sabe, eu fiz assim, hipnotizado, botando a voz no movimento dele. Aí ela, olha, é isso aí, é você, não é isso, eu falei, é isso, ai meu Deus, ai, comecei a, eu queria chorar, gente, eu não sabia se eu pulava, se eu chorava. Eu falei, sou eu que vou fazer? É você, é mesmo, ai, e não tinha tanta internet como até agora, imagina, gente, sou eu que vou fazer o Homem-Aranha, pô, nem rolava. Aí quando eu descobri isso, e um fato histórico, a gente até então dublava 5 filmes para cinema por ano, e geralmente era filme infantil, animação. O Homem-Aranha estreou dublado, quase um mês depois de ter estreado legendado, a bilheteria fez assim, ó, foi uma nova estreia. O dublado teve muito mais bilheteria que o legendado, sendo que no dublado quase não tinha criança, porque elas foram no legendado e não queriam voltar, porque dormiram. Não sei o que, não sei lá. E aquilo, pra mim, eu falei, cara, o Homem-Aranha, eu só ouvi assim, não, cara, pô, foi uma nova bilheteria, pô, você arrebentou. Eu falei, que? Não, mas pô, aquilo foi um marco. A partir dali a gente começou a aumentar o volume de filmes dublados. Hoje em dia dubla mais de 100. Começou ali, o marco foi ali. Então assim, marca muito pra gente, foi uma realização muito grande.
filmes de blockbuster da Marvel, né, que aí depois veio X-Men e tal, como pra dublagem, como você acabou de dizer. E aí veio o segundo, que acho que no contexto geral, acho que pro público, o segundo é o favorito da trilogia original, e que também é muito bom, né? Teve o 3, que já foi mais fraco. E aí voltamos para 2022, não, 2021, dezembro de 2021, 20 anos depois praticamente do Homem-Aranha original. E aí você volta a fazer o Tobey Maguire, o Homem-Aranha, dirigindo. Acho que deve ter traduzido também. Não. Mas dirigiu e dublou ele de novo. E aí como é que foi esse misto de emoções de... Eu imagino que, assim como todo mundo, a expectativa sua era igual do público quando começava a sair notícias, não sei o que, não, Tobey Maguire foi visto no set. Como é que foi todo esse processo? Então, o processo assim, em dezembro de 2020, eu dei uma entrevista para o canal Voz do Pop, do Caio Guarnieri, e eles me perguntaram, e o Homem-Aranha? Você acha que vai ter o Tobey Maguire? Eu falei, eu acho que sim, ele está negociando aí, eu li. Porque eu assino muito site que me fornece conteúdo profissional, assim, de notícias mesmo e tal. Aí eu falei isso espontaneamente, porque estava nos sites, então poderia se falar, eu acho. Aí dei entrevista, em janeiro apagaram várias notícias. Eu falei, opa, fechou. Em janeiro eu falei, o sentido aranha aqui já fechou, deixa eu ficar quieto. Fiquei quieto a partir de janeiro, calei a boca. Aí começaram a me perguntar e tal. Eu falei, não sei, será que vai fechar? Eu acho que não, tá difícil, tá pedindo muito caro. Eu lembro de uma notícia que é isso, houve complicações na negociação porque ele estava pedindo um cachê maior, um tempo mais teve nada de duração de tela lá, eu não lembro dessa história. Não, teve muito relax, né? Não teve de verdade nada. Eu acredito, pelo que eu vi, que ele tenha ficado encantado, porque o que acontece? Teve uma injustiça muito grande com ele. Ele fez Homem-Aranha, depois fez alguns filmes, e vários testes que ele fez, ele chegou até a gravar filme e retiraram a cena dele, não, tá muito Homem-Aranha. Teve, eu acho que 2 filmes, ele ficou revoltado, ele ficou produzindo e parou. Vocês não veem filme dele há algum tempo aí? Eu acho que o último que eu tinha visto dele foi o Grande Gatsby. Assim, o último grande filme, acho que foi esse. Ele meio que deu uma parada, ele deu uma desiludida. E assim, chamaram ele e falaram, olha, o filme a gente quer fazer, quer dar de presente para os fãs, vai fazer 20 anos aí do primeiro, tal, você tem que estar nessa festa. Acredito que tenha sido esse o papo. Você tem que estar nessa festa, a gente conta com você é da família, tá? Imagina eu ouvindo isso, tá, vamos quando começa? Só isso que eu perguntar. Então assim, eu consegui guardar o segredo assim, da minha intuição, porque eu não tinha nada concreto, veja bem. Eu só fui ter alguma coisa concreta em setembro, outubro. E aí eu guardei as 7 chaves, nem em casa ninguém sabia, eu não comentei com ninguém, não deixava ninguém assistir, ninguém tinha senha para acessar lá. Olha, gente, foi uma tortura, eu quase fui cancelado do trabalho por causa de uma história no meu aniversário. Me perguntaram se eu vazasse spoiler, o que aconteceria? Tipo assim, não posso falar nada, beleza? Eu respondi assim para uns 5 stories. Num deles falaram, lá, confirmou, Tobey Maguire está no filme. Só que isso rodou o mundo inteiro. No meu Instagram tem mensagem do Japão, do México, da França, do Canadá, dos Estados Unidos. Tem um menino dos Estados Unidos falando comigo, ele fala, eu sou seu fã desde criancinha. Eu falei,
É muita cara de pau, deve ser brasileiro, não é possível. Brasileiro é que é assim, né? Invento mais desculpa. Aí eu mandei pra ele a foto de um caderno meu que eu tava no estúdio e tinha um Homem-Aranha. O que o senhor quer dizer com isso? Eu falei, nada, que eu sou fã também. Então assim, eu sofri muito. Pô, vocês não têm ideia, vocês sofreram, eu sofri o dobro. Porque eu tinha notícia, mas não podia dar. Então, acho que sofrem mais. E quando você foi fazer a escala tanto do Serginho quanto do Whirley, como é que foi? Do Whirley, Ele já ia no bar, né? Do Serginho eu só mandei um WhatsApp. Oi, tudo bem? Tudo. Pronto pra fazer o nosso filme? Aí ele mandou, tio, eu tô chorando. E foi uma emoção grande. Vi vários deles assim chorando no estúdio. O Whirley se emocionou muito, o Serginho também. O Serginho na cena que ele salva a MJ, o Andrew Garfield. O Whirley na hora que a tia May, né, parte. O Fred chorou. O Fred e o operador choraram quando eu fui gravar o meu. Aí ficaram assim, pô, cala a boca, gente, me desconcentra. Então assim, foi muita emoção. Eu confesso que eu chorei muito em casa, porque eu falei, bom, no estúdio eu não vou poder chorar, senão esse trabalho não vai sair, né? Então foi muito emocionante, né? Foi um filme assim que marcou mais ainda, marcou tanto quanto o primeiro, talvez até mais por ter sido o retorno, marcou minha vida. E depois disso aí já começaram os fãs pedindo o terceiro filme do Andrew Garfield, que foi Injustiçado, que só teve 2. E ela só, não, tem que ter filme, tem que ter filme. Vai ter filme? Então, o dele foi uma injustiça muito grande, porque o que aconteceu? No Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire, o Sam Raimi saiu, aí o Tobey também saiu, não sei direito falar, tem muito boato, não vou afirmar nada, aí saiu também, aí chamaram o Andrew Garfield. Só que o Tobey estava num hype tão grande como o Homem-Aranha, que ia ser difícil alguém convencer como o Homem-Aranha. Aí botaram o Andrew, que tava bom, tava maravilhoso, eu acho que tava, mas até eu cheguei e falei, pô, não é o Tobey, não é o Tobey, não é o Homem-Aranha. Muita gente rejeitou de início, aí depois achou legal, só que parou no segundo, aí botaram o Tom Holland, que não ia ser ele, né? Ia ser o Asa Butterfly. Abriu o bico na internet, aí tiraram ele, que é um excelente ator também. E assim, eu acho que o Andrew foi muito injustiçado, caberia um terceiro filme dele. Eu falo muito com fãs do Twitter, Instagram, eles fizeram um fã-filme, botaram no Twitter, narrando assim, o que eles gostariam de ver. Falei, pô, chorei, me emocionei, porque é tão legal o roteiro, né? O cuidado com o roteiro. Acho muito legal. Então, aproveitando, eu sei que eles também estão esperando bastante por isso, algumas frases clássicas aí do trio, pro pessoal. Vocês querem frases dele? E quem disse que isso é problema meu? Aguenta aí, Mary Jane! Isso daí foi uma cacofonia ferrada, né? Tava no texto que eu falei. Quem poderia imaginar que depois ia entrar aguenta aí! Nossa Senhora, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu gosto do Instagram porque ele pega um vídeo, aí transforma aquele áudio, aí você faz um novo vídeo com aquele áudio. Aí tem um áudio do Homem-Aranha que dá vontade de chorar, tem um do Will Smith também. Então assim, o texto dele é sempre legal, ele se declarando pra Mary Jane no telefone, achando que ela não tá ouvindo e já acabou a ficha, a moeda, né? No caso não é ficha, moeda. Eu voltei! Me quebrei! Isso foi uma adaptação também, né? Esse fui eu que traduzi. Tive que adaptar. I'm back, my back. Você falou do Maluco no Pedaço, também vou falar rapidinho dele, que eu acho que o pessoal gosta bastante. Como foi dublar essa série que até hoje ainda faz sucesso, agora que está nos streams também, mas sempre passava no SBT, o pessoal assistia. Como é que foi dublar o Will nesse acho que foi um dos primeiros grandes trabalhos
isso daí, o Alfonso, eu vi o Will Smith falando dele, que ele chegou pro Will e falou assim, olha, eu escolhi o nome do meu personagem de Calton. Você tem que escolher um nome pro teu personagem, porque você vai ficar famoso por esse personagem. Eu falei, então vai ser o Will. O Will é o Will. Quero ser conhecido como Will. Tem uma história dessa, mais ou menos por aí. E no original você vê que tem uma química muito forte entre eles. Eles tiveram um prazer tremendo em fazer, eles brincaram, né, como a gente fala. Eles brincaram de fazer arte, eles tiveram muita liberdade. E na hora que a gente foi dublar, a gente não tinha o recurso que tem hoje em dia de pesquisar na internet, não sabia que ia fazer tanto sucesso, não sabia de quase nada. Eu entrei pelo cano, meu nome é falado na série, sou eu mesmo que falo. Aconteceu um acidente ali, eu confesso pra vocês, não sei se vocês sabem desse episódio. Ele tá pegando negócio na geladeira, aí fala, ah, Manolo. Manolo é bolo, eu vou pegar um Manolo, vou não sei quem, Manolo. É porque eu não tinha entendido a cena. Eu perguntei pra Mônica, que estava dirigindo, Mônica, eu não entendi. Jake, vou pegar um Jake, vou comer um Jake. Como assim? Não entendi. Ah, é piada. Tá, mas não entendi, que piada é essa, que loucura é essa? Não, é como se fosse Manolo, vou pegar um Manolo e tal. Hã? É isso. Aí eu não entendi, eu fui gravar, eu gravei com o meu nome. Aí virei e falei, eu não entendi. Ela falou, não tem problema não, já tá gravado. Não, mas eu gravei Manolo. Não tem problema, vai ficar engraçado. Não, peraí. Aí ficou meu nome sem querer. E fogo, é maldição mesmo. Ficou meu nome num episódio, eu mesmo falando meu nome. Uma brincadeira de estúdio e pegou essa brincadeira. Tem essa cena aí na internet em vários pontos. E como é que foi ver agora, depois de tantos anos, essa repercussão da série? Porque na época realmente vocês não tinham como ter essa noção. Hoje em dia, com a internet, Facebook e tal, como é que foi ver que realmente ele fez sucesso e ainda faz até hoje? Ainda faz. É que nem por causa da dublagem. É que nem o Chaves também. O Chaves é um sucesso. Eu acho que ainda vai durar muitos anos o Chaves, porque é uma dublagem tão icônica, tão maravilhosa ali, que você não consegue ver de outro jeito o Chaves. E o Maluco no Pedaço, eu não sei se eu dei sorte ou se eu arrisquei certo, porque eu não tenho a voz, eu não tinha na época a voz para fazer o Will Smith. Seria o correto se eu fosse escalar, eu escalaria o Marco Ribeiro, que ele dublava já o Will Smith, eu escalaria ele. Aí me escalaram, eu tô vendo o primeiro episódio, a cena lá, eu falei, eita, entrei pelo cano, passa de novo. Passa mais um. Aí ele se mexendo todo, falando, então, falei, bom, vou tentar no rosto. Aí eu fui lá, aí tio Fio, a parada é a seguinte, aí ó, eu fiz a voz toda pra cima, eu fiz no corpo dele, no rosto dele, no movimento dele, e casou. E tem gente que fala que a música de abertura não é cantada pelo Will Smith. Eu falei, é o Will Smith. Não é a voz dele. Eu falei, a voz dele não é a outra, que é a minha. Aquela, não, cara, eu tenho certeza. Eu falei, eu tenho certeza. Tem gente que fala isso, sem brincadeira. De fato, a voz dele nessa música já é uma voz mais grave. Ele jogou um tomou. Já é uma voz mais assim. Pra mim, é como você falar, a voz que você conseguiu fazer pra ele combina com o arquétipo do personagem magrelo, alto, desengonçado. E a voz dele não ia combinar com... No Brasil não combina. Não ia dar o match da voz com o rosto, não ia casar, de fato. Tem uma coisa que quando eu dirijo, eu sempre falo com os dubladores, é difícil de ensinar isso, mas eu procuro usar, vamos dizer assim, paleta de vozes, né? Variar as vozes. O americano, eles usam muito grave. Se você usar a mesma voz que está no original sempre, vai ficar chato, vai ficar tudo grave. Assim, de todo mundo que está aqui, pouquíssimas pessoas têm voz grave. No Brasil, o Brasil é assim, né? Você vai no Jornal Nacional, William Bonner, ele fala pra dentro, boa noite. Ele
voz trabalhada, sabe? O Cid Moreira, sabe, fala assim. Então assim, a nossa voz é pra cima. O americano fala pra dentro, é diferente. Se a gente botar todo mundo com voz grave, fica chato. Então eu procuro trabalhar essa variedade de vozes. Eu estudo sempre as vozes. Um exemplo disso, uma série da Disney que teve, Shake It Up, no ritmo, se eu não me engano, que eu escalei a Ana Helena na Zendaya e a Bruna na... Só lembro da Zendaya. Zendaya, a outra, que ela vai ficar pé da vida comigo. Aí escalei elas duas. Por sorte elas estavam juntas lá. Falei, vamos gravando juntas aí e tal. Entraram, uma gravou, a outra gravou. Eu fiz assim. O que foi? O operador me perguntou. Eu falei, cara, vai voltar. Vou mandar substituir as duas. Mas por quê? Você não notou não? Não. Elas têm a mesma voz. A mesma voz, e estavam botando na mesma região. O que eu fiz? Eu falei, Bruna, sobe a voz, Ana Helena, desce a voz. Sabe? Aí, fazendo uma diferenciação, que é como eu faço os gêmeos, né? Os gêmeos do Harry Potter. Quem curte o Harry Potter, eu faço o Fred. Tudo bem, Jorge, a gente tem que ir lá falar com o Harry sobre isso. Não, a gente não vai falar agora, a gente vai falar depois. Quando você bota junto, você acredita que são duas pessoas diferentes. Entendeu? O trabalho da voz você tem que estudar muito. Por isso que eu falo que quando, se quiser criar um estúdio ou outro local, você tem que procurar uma pessoa que entenda de fato daquilo. É isso, é você estudar a voz. Como que eu vou colocar a voz aqui? Não é só colocar a voz, não é falar pá, não. É saber como colocar a voz, né? Isso que você falou da Ana Helena com a Zendaya, eu acho que ela levou isso pra vida, porque assistindo o Euforia e os últimos trabalhos que ela fez, é sempre uma voz mais pesada mesmo, pra baixo. Então eu acho que ela levou isso. Bem próxima, se bem que eu acho que a Zendaya é mais nova que ela. Mas assim, ela nem precisaria descer tanto a voz. E ela faz bem, eu não vejo outra pessoa dublando, né? Engraçado. É como você falou lá em cima, que você aprendeu um macete com monja, que você leva pra vida. Qual foi esse macete? O macete foi o seguinte, eu estava começando a dublar. Eu entrei na Herbert Richards, né, eu estava enchendo o saco, tá bom, vem sábado aí pra escolinha. A escolinha eram testes aos sábados, cada sábado com um diretor. Meu primeiro diretor foi o Mário Monjardim, estava eu e mais uns 10. Aí a gente tinha bancada com texto aqui, estava eu e uns 3 aqui. Aí estava passando a cena ali e o texto aqui, a gente olhando o texto, ensaiando, pode gravar. Olha, você vai não sei o que lá, não sei o que lá, vai. Aí o Monjardim levantou da cadeira e falou, não, meu filho, peraí, ó, aqui a televisão aqui, ó, faz assim, ó, tá vendo, tá mexendo a boquinha ali, ó, ele falou, ó, ele deu um sorriso, dá um sorriso aqui, sabe, ele acendeu a luzinha pra mim, ele fez assim, ó, Manolo, liga a chavinha aqui, não é o texto, tenta decorar e vai no rosto, que é o que eu faço. Eu tento decorar o texto, eu faço assim e vou lá, o gaguinho. O gaguinho é isso, eu dublo o gaguinho. Se eu dublar 2 episódios, eu fico gago 2 dias. Porque eu não gaguejo o que está marcado no texto, que muitas vezes está errado. Eu gaguejo lá, que ele faz. Ele está gaguejando, então tem que botar a gagueira. Observe o gaguinho. O gaguinho é um bom exemplo. Então, decora o texto. Oi, Patolino, você vem pra casa hoje? Oi, Patolino, você vem pra casa hoje? O que ele mexe com a boca, eu tento mexer com a minha. E às vezes ele não gagueja, eu tenho até que trocar a sílaba, para não botar muito B e B sem gaguejar. Então assim, o rosto, o corpo é mais importante do que o texto aqui em si. Um exemplo, no PEX 2 tem um gato que viraliza, toda hora me mandam, aquele gato neurótico, que eu dublei ele por acaso, que eu tinha escalado outro dublador, mas tinha uma voz muito grave. Eu falei, não vai ficar legal. Faz esse daqui. Eu falei, deixa que eu faça isso. Eu sempre faço uma pontinha ou outra
nos filmes que eu dirijo, desde que eu faço isso. Aí eu fiz, mas sem pretensão nenhuma de falar vai fazer sucesso. Eu não tinha a menor noção tinha a menor noção de que aquilo ia ser esse estardalhaço todo. Aí fiz, um prazer que eu faço sempre. Aí toda hora me manda aqui, nossa, esse gato é o melhor do filme. Nossa, esse gato, cara, tinha 2, 3 falinhas assim. É maravilhoso. Lembra de como é que ele fala? Eu faço tudo por você, mulher! É porque ele tá assim, a minha dona, que ele tá olhando pra cima, a minha dona, ela não me deixa, como é que é? A minha dona, ela não me deixa trazer rato pra casa. Eu faço tudo por você! Ele grita aqui, ele vira o rosto. Então eu tenho que gritar, eu tenho que entregar, eu tenho que olhar pro rosto dele e fazer o que ele faz. Não adianta eu falar assim, a minha dona não me deixa trazer rato pra casa. Eu faço tudo por você, mulher. Não é. Eu não vou convencer vocês, eu tenho que fazer o que ele está fazendo ali, o rosto dele. Essa é a técnica que eu aprendi com o Monjardim. É o rosto, tem que estar com a voz, senão... E isso é um pouco daquilo que você já conversou, sobre protagonismo versus pontos como essa. Conta para o público entender que às vezes nem sempre o protagonista do filme é o melhor papel ou o papel que vai viralizar, como foi o caso desse vídeo. Vou dar um exemplo para vocês. Muito dublador, principalmente iniciante, né? A gente quer fazer o protagonista. E teve um colega que chegou e falou para mim, você me escala para um teste, me escala para um personagem, me escala para não sei o quê. Eu falo, olha, não apareceu um personagem que eu possa te encaixar, não posso botar por botar. Eu recebo assim orientação lá de fora, ó, personagem é isso, isso e isso, aí eu vejo as vozes que eu tenho, as interpretações, os estilos, e vou escalo. Geralmente dá certo, às vezes não, mas geralmente dá certo. Aí de tanto ele reclamar, vem um personagem, eu falei, cara, ele vai fazer bem isso. Já que ele reclama tanto, eu vou encaixar ele. Eu gosto dele, gosto do trabalho dele, eu acho que ele tem um trabalho legal. Escalei. Era o fim de um filme, não vou falar qual. Era um bicho que aparecia no fim de um filme, cena pós-crédito. Aí ensaiou, pode ir. Aí antes de gravar, eu falei, só me escala pra essas coisas, né? Aí gravou. O que você tá fazendo aqui? Não sei o que, não sei o que lá. E eu tô só olhando. Aí eu falei pro operador, cara, ele reclama tanto e fica cego, né? Aí terminou, eu falei, pô, beleza, não vou falar o nome, pode vir. Você acabou de jogar fora o vilão do próximo filme. Hã? É o vilão do próximo filme, você acabou de jogar fora. Ele é protagonista? Não, mas tudo bem, não tem problema não. Se ficar ruim, o cliente reclamar, eu refaço outro. Não, deixa eu refazer. Não, cara, você já fez. Não, deixa eu refazer, eu vou fazer direitinho. Aí refez, fez com a voz que teria que fazer. Aí eu falei, dei uma lição de moral, né? Eu falei, pô, bicho, não pode isso. Você tem que fazer bem feito qualquer coisa que te derem, cara. E a partir daí você vai fazer um papel grande. Não é cobrando. Eu nunca cobrei nada de ninguém. Eu sou substituído em várias coisas. Tem lugares nos quais eu nem trabalho, vocês não vão me ver reclamando por aí na internet. Tem lugar que vários atores meus, assim que eu dublo, sou nem chamado para teste. Não quer me chamar, não me chama, eu também não faço questão. E eu não fico reclamando, não me chamam, não sei o quê. Então assim, o mal do profissional é esse, é querer ser sempre o protagonista. Se todo mundo for o protagonista, não vai existir protagonista para todo mundo, entendeu? Tem que ter a escada, para o humor tem que ter uma escada. Para o protagonista tem que ter o coadjuvante, que é aquele que entrega as cenas. Então assim, tudo é importante. Esse gato é um exemplo, eu fiz por acaso, nem imaginei. Ele é importante para ilustrar aquela cena ali, para dar medo no outro personagem, sabe?
tudo é importante, tem que fazer bem feito tudo. Se tiver alguma fala, tem que fazer bem feito. O Pinóquio no Shrek é outro exemplo, é pequenininho, tem 3, 4 loops. Puxa, É, ele não pode mentir. Ah, você tá usando calcinha. eu não tô usando calcinha. Aí vai crescendo ali, sabe? Aí eu faço um personagem desses pequenos, eu fico, cara, me realizo, me deixam brincar, me deixam fazer o trabalho com mais prazer ainda. O protagonista é maravilhoso, não estou falando que não é, eu adoro fazer também. Mas quando não tem, eu faço com o mesmo prazer em qualquer outro personagem. É isso, pessoal. Tem um aviso aqui, a Laura Brito, ela